criada pela reforma protestante, só que ela é ensinada também até por quem não é de doutrina reformada, doutrina calvinista. É ensinado, pelo menos deveria ensinar por toda a igreja, somente a Escritura. E nesse estudo de hoje vamos saber a importância que tem esse pilar da reforma protestante, só a Escritura. O porquê que existe, o que é que tem a ver com a igreja hoje, o que é o contexto histórico com relação a esse tema, é tudo que nós vamos aprender hoje. Amém? E eu queria mostrar essa foto para vocês, e eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é isso. A outra foto. E essa daí? É uma Bíblia, é um livro que dava até para esse rapaz brincar em cima dela. Esses livros, volta para lá. Esse livro é um dos formatos que os livros tiveram no século passado, que era chamado Códice. E a Bíblia passou também por esse formato, o Códice. Só para vocês terem ideia de que formato é esse, quem é que já assistiu os filmes de Harry Potter? Já assistiram? Ou aqueles bruxos, quando abriram aqueles livros, aquelas feitiçarias, né? Ali, aquele modelo de livro era o Códice. E a Bíblia já teve esse formato de Códice que parecido mais ou menos com esse, porque ela tem outros modelos. Essa é só uma forma de modelo. Eu mostrei para vocês, porque para a gente quebrar um pouco do jeito da aula, né? Porque já que estamos falando de Escritura, mostrar também alguns formatos da Bíblia. A história da igreja, se eu for falar a história da igreja, claro que não daria tempo de falar agora, até porque o tempo agora está corrido, né? Nós estamos com pouco tempo. Mas o que é que eu vou fazer? Eu só vou fazer vou falar sobre a história da igreja só por alto até chegar em Lutero, deixando muitos detalhes de lado, só pegando só os pontos importantes até chegar em Lutero. E se vocês perceberem, essa foto aqui, ó, tem um mouse para colocar aqui, questão de barra. Estão reconhecendo quem é ele? Charles Spurgeon. Por incrível que pareça, a foto dele também está aí, parece coincidência. Pois é, a história da igreja, só para a gente ter uma ideia, até chegar em Martinho Lutero. Quando Jesus, ele deixa a sua igreja, depois que morre, ressuscita ao terceiro dia, os apóstolos seguem com a igreja primitiva. Aí o tempo passa, os apóstolos morrem, aí continua a igreja agora com os apologistas, com os líderes, os bispos, que vão seguindo com a igreja. Quando chega no século IV, aí aparece Agostinho, John Hus. Quem já ouviu falar de Agostinho? São conhecidos como pré-reformadores. E John Hus é aquela frase famosa que ele diz que vocês, lembra que eu falei daquele dia, na sexta-feira, vocês estão matando um ganso, mas Deus vai levantar um cisne. Aí 100 anos depois Deus levantou Martinho Lutero. Os anos se passaram, depois de John Hus e Agostinho, os anos se passaram, e veio a época de Constantino. No ano 313, Constantino, ele como imperador, ele oficializa a religião cristã. Só que a partir disso, ele também permeia nas igrejas também o quê? O paganismo. Aí começa a adoração às imagens, e com isso, por pouco tempo inicia a igreja católica, apostólica romana. Aí com o passar do tempo, chega o século XVI. Nos anos se passam, o século se passa, chega o século XVI, que é justamente no início, na época que o nosso país foi descoberto. O Brasil foi descoberto nessa época, que era perto da época que Martinho Lutero nasceu. No final do século XV e no século XVI ele começou a luta contra os princípios da Igreja Católica Romana. Então, quando Lutero inicia a luta dele, por que ele fez essa luta? Por que ele combateu? Por que ele foi contra os princípios da Igreja Católica? E é interessante saber que Lutero não queria sair da Igreja Católica. Ele não quis deixar de ser católico. Ele queria fazer o quê? Uma mudança dentro dela. Por isso que ganhou o nome de Reforma Protestante. Porque era um protesto, mas ele queria uma reforma de dentro para fora. E não sair e fazer um ministério, mudar um ministério. Não, ele queria
que a Igreja Católica mudasse. Com isso, o que é que ele fez? Com isso, Martinho Lutero, ele, com esses protestos, escreve vários livros. E escrevendo, ele faz livros contra os princípios da Igreja Católica. E com isso, ele é chamado para se retratar, ele é julgado pela Igreja Católica, julgado pelos papas, ele é excomungado também da Igreja Católica pelo Papa Leão X. Foi assim que a pessoa escreveu para ele no Face para ele. E essa foi a resposta que ele deu no Face. Essa foi a resposta. Não leu que ele respondeu para ele? Para ele, não, para eles, porque várias pessoas falaram, não só para ele. Olha o que ele diz. Esse tipo de censura revela uma falsa humildade e ignorância ainda maior. Se hoje nós temos a nossa Bíblia em português, foi que primeiro, os cristãos só vieram reconhecer a Bíblia com seus 66 livros depois de muitas discussões, em reuniões e concílios feitos justamente por grandes teólogos, teologia, da época do século II e do século III. Aí continua. Segundo, os teólogos calvinistas, reformados e outros teólogos tiveram muito trabalho para que a Bíblia fosse aceita como revelação inspirada por Deus e que ela voltasse para as mãos do povo. Aquilo que eu falei do latim, lembra? Porque em 1525, Martinho Lutero é o primeiro que começa a trazer a Bíblia agora para o idioma do povo. Ele traduz a Bíblia do latim para o alemão. Aí daí veio a tradução em português, ou inglês, francês, inglês, aqui James, e até a nossa, a língua portuguesa. Mas só que ele continua, ao 3, ele continua o rebate no Face, em relação à pessoa que disse só queria Bíblia, não queria teologia, olha o que ele diz mais. Teólogos e mestres da teologia brigam até hoje, para que haja uma coerência mundial na tradução do hebraico para o grego, contra teologia liberal. Inclusive, essa teologia criou a ideia de desigrejados e outras ideias antibíblicas. A teologia liberal é aquela teologia em que se ensina, que começou na Europa, precisamente na Holanda, em teólogos que começou a ensinar coisas que fizeram com que as pessoas acreditassem, por exemplo, que a Bíblia tem erros. Deixa eu dar aqui um exemplo para ficar mais claro ainda, para sair da teoria. Quem conhece Caio Fábio na internet? Pronto, ali é um ícone no Brasil de teologia liberal, que ensina para as pessoas não precisam se congregar, desigrejadas e outras coisas mais. Por quê? Porque justamente veio dessa teologia liberal que é antibíblica. Amém? Quem está entendendo? Deu para ouvir bem a voz? Ô glória, graças a Deus terminou os comerciais. Só que os comerciais eles ensinaram, né? Teve ensino aí. Obrigado, Deus. Então vamos ver o que ele continua para concluir. 4. Dá para ler o número 4 para vocês aí? Vamos ver o que ele conclui com essa resposta de quem diz que só quer a Bíblia, porque entenderam mal com o título somente a Escritura. Ele disse, não, então vamos querer só a Bíblia. Olha o que ele diz. Portanto, esses irmãos que dizem que só querem a Bíblia e não teologia, estão cuspindo no prato que comeram. Pois dizendo isso, mostra uma grande ignorância. A pessoa que fala isso, pois para que você tivesse hoje a liberdade, o direito de ter uma Bíblia em português em suas mãos, foi necessário que tivesse pessoas que não pensassem como você pensa. Aí é a resposta que ele deu para a pessoa. Então a resposta dessa com uma canelada, né? Ou a pessoa desistiu da ideia, ou então ficou com muita raiva de Augusto Cordel. Deve ter ficado revoltado com ele, mas a resposta está bem precisa. Depois de ler tudo isso e não entender que teologia é importante para a igreja, é preciso rever o seu conceito de conhecimento. Amém? Então vamos para a próxima pausa. Quem entendeu essa parte? Amém. Glória a Deus. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Aí eu vou saber se vocês estão entendendo a aula mesmo. Qual foi o principal erro da Igreja Católica que cometeu, que levou Lutero ou a Reforma a elaborar o pilar só a Escritura? Né? Somente a Escritura. Ou seja, somente a Escritura. O que vocês acham? O que vocês acham que fez a Reforma criar esse tipo de batalha, esse tipo de luta, de somente a Escritura?
fez ele se revoltar e ver que tinha algo errado. O que está acontecendo nos princípios errados, onde pelo menos alguns deles, em relação à Igreja Católica? Porque eu oprimi o povo, né, fazendo com que o povo acreditasse só no Papa, né, e todo mundo ia voltado para a igreja. Aí todo mundo ficava refém da igreja, né? Isso. Exatamente. Alguém mais tem outro para complementar? Que só o Papa poderia interpretar a Bíblia. Isso, exatamente. Eu também, eu citei para vocês. Muito bem. Alguém mais tem algo para dizer? Sobre o zelo da Igreja Católica que levou Lutero? Muito bem, então isso aí é o suficiente para nós entendermos, porque quando você vai estudar esse assunto, muitas vezes você não sabe o porquê que Lutero fez. Na aula passada, o pastor Wagner falou sobre distorções em relação a Lutero. Quem lembra quando ele mostrou distorções? Que falaram, até o irmão dele estava aqui, ele falou de que os padres ensinam que Lutero só fez aquilo para poder casar, fez essa briga toda para casar e não foi. É até sem sentido dizer isso, né? E não foi. Quando Lutero fez isso, foi algo muito mais sério que estava acontecendo. Esses erros que o Tony falou, a irmã falou, a Andresa, e os erros, eu já falei também, levaram Lutero a protestar e começar a iniciar a reforma protestante. Amém? O que fazia com que a Igreja Católica, nessa época, manipulasse o povo? Ou seja, qual uma das armas principais que ela tinha nas mãos? Era justamente o que eu falei também, a Bíblia traduzida no latim. Essa é uma foto mais ou menos de como era a capa da Bíblia Vulgata Latina. Como eu disse para vocês, que não tinha ainda em outro idioma. Não tinha ainda nem no alemão, que era o país principal da época da Idade Média, e nem tinha no inglês, francês, não tinha, só tinha no latim. Quem traduziu essa Bíblia foi São Jerônimo, no século III para o século IV. No final do século III para o século IV. Um pouquinho antes de Agostinho, que é do século IV. Aí o que ele fez? Ele traduziu toda a Bíblia do hebraico para o latim. Mas então o que foi que aconteceu? A Igreja Católica usou isso como uma grande arma. Mas de que forma? Não deixando que ela fosse traduzida para a língua do povo. E esse foi um dos erros da Igreja Católica. Porque eles não permitiam, além de muitos, eles não permitiam que fosse traduzida da língua latina para a língua do povo, para o alemão, para o inglês, para nenhuma língua. Eles manipulavam o povo com isso, então isso se via como uma grande arma. Mas para que isso? Aí você pode perguntar, por que eles faziam isso então? Qual é o objetivo? Qual é a estratégia? Era justamente o povo não saber da verdade. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz o quê? Ele diz, errais em não conhecer as Escrituras, errais em não conhecer a palavra de Deus. E o que Jesus diz há 1500 anos atrás, antes da Vulgata Latina, já foi dito depois de 1500 anos depois, aí surge uma igreja, se dizendo ser igreja, quebrando esse princípio, que todos têm direito de conhecer as Escrituras. Só o Papa interpretava e ainda proibia que o povo descobrisse a verdade, deixando só na língua que só os clérigos sabiam. Só o clérigo tinha esse direito. Qual era? A língua latina. Entenderam que foi um dos erros também da Igreja Católica, que levou também Lutero a se revoltar e lutar contra. Anotaram as Bíblias? Mateus 22, versículo 29. Errais em não conhecer as Escrituras. Somente a Escritura não exclui revelações sobrenaturais, pentecostais. Quando a reforma protestante continuou, os anos se passaram. Depois que Lutero já tinha morrido, o número de protestantes aumentou e ficaram conhecidos como os reformadores. Lutero, Calvino, John Knox e muitos, que é o nome que até hoje eu gosto muito, John Knox, muitos foram seus seguidores. Porém, com o passar do tempo, começou a surgir as confissões de fé. Quem já ouviu falar das confissões de fé? Aí surgiram as confissões de fé e uma das principais confissões foi feita nessa faculdade de Westminster, que fica na Inglaterra. E, só para quem não sabe, deixa eu explicar rapidamente.
confissão de fé, nos séculos passados, os cristãos começaram a definir os princípios que a igreja tinha que seguir. Aí começaram a fazer o quê? Reuniões, concílios. Quem já ouviu falar de concílios? Fizeram concílios, reuniões para definir o que era certo ou errado e deixar claro, e tudo baseado nas Escrituras. Então, na faculdade de Westminster, nesse lugar, na Inglaterra, se reuniu 120 teólogos para fazer uma reunião em 1646, nos meados do século XVII, na época dos puritanos. Quem já ouviu falar dos puritanos? Do século XVII. A maioria dos que estavam nesse lugar, nessa reunião, quem era? Puritanos. Os teólogos que vieram dos países eram da França e da Escócia. Se reuniram para tratar desse documento e elaborar o documento da confissão de Westminster. Aí você pergunta, Júlio, o que você quer dizer com tudo isso? Você quer dar só uma informação histórica? Não, você vai saber agora, na próxima foto. Vou explicar o que eu quero dizer. Esse é o inciso 6 do capítulo 1 da confissão de Westminster. O documento que foi elaborado por eles tem vários capítulos. E no primeiro capítulo do documento ficou a decisão de como da confissão de fé de Westminster. Esse é o inciso 6. Estão vendo abaixo dele? Vamos ler comigo? Olha o que eles disseram. Todo conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra. Pessoal, vou ler só esse ponto aí, porque eu queria que vocês voltassem aquele ponto que eu enfatizei até no tom de voz ali. Fé e vida ali. Revelações do Espírito Santo, né? Eu falei, na metade do texto, não posso dizer parágrafo porque está um parágrafo só, mas na metade do texto ali, revelações do Espírito. Pronto, esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. É que quando os cristãos dessa época definiram a confissão de fé, esse inciso, eles falam de vários princípios, mas esse inciso tem a ver com o nosso tema de hoje. E nosso tema qual é hoje? Só a Escritura. Somente a Escritura. Então, o que é que eles quiseram dizer com isso? É que toda interpretação, toda teologia, tudo tem que ser baseado nas Escrituras. Mas o que eles quiseram dizer mais com isso? Que nada externo, nada sobrenatural deve substituir as Escrituras. Ela é o quê? É o princípio central de base de doutrina e fé cristã. Regra de conduta e fé cristã são as Escrituras. Então é isso que quer dizer, que nada fora, coisas extras, não poderia substituir as Escrituras. Então vou repetir a frase que eu mostrei aqui para vocês, que é o que eu quero exatamente dizer. Que revelações do Espírito. Porque os reformadores definiram nesse documento o seguinte, além de outras coisas mais, de que não deve se acreditar mais nos dons espirituais. Quem já ouviu falar de igrejas que não acreditam em dons espirituais? Igrejas históricas, né? Algumas batistas, a maioria das batistas históricas, a igreja presbiteriana também e outros mais. E é mais ou menos por isso, por causa dessa confissão de fé, desse inciso, que eles são contra os dons espirituais. Eles são contra a revelação pentecostal, eles são contra a revelação de que Deus pode dar